Olá, bom dia. São 1h48 da manhã do dia 22 de dezembro de 2023. Então, o ano é 2023, o mês é dezembro, o dia é 22. Estamos, então, praticamente às 1h50 da manhã. Vamos provar que os Estados Unidos são governados pelos Illuminati. Vamos provar. Quem governa o presidente americano são os Illuminati. Qualquer um. O presidente apenas ocupa a cadeira. O governo é de fato exercido pelos Illuminati. Então, quem acha que os Illuminati é uma conspiração, é uma teoria da conspiração, é um assunto para conspiranoicos, vai se surpreender. Agradecemos nossos ajudadores, está aumentando. Nossos alunos, 3 já voltaram, estão aumentando. Então já não são mais 8 que perdemos. Só faltam 5 voltar. Ou outros substituírem. Agradecemos os likes. Não esqueçam, o dedinho é importante, tá? Olha, taca o dedo. E aos nossos 8 caribus que nos sustentam. De 35 anos atrás. Bom, vamos então com o título seria mesmo este: Os Illuminati governam os Estados Unidos. E o texto, como sempre agora no nosso netbook, serve de livro. Ficou conveniente, né? Então está aqui. Seria o Iluminismo 9, capítulo 9. E aqui nós temos o último quadro do 8, que é o anterior. É um homem, numa atitude com uma mãozinha meio esquisita, e o grande selo dos Estados Unidos. Nós terminamos com essa figura. Quem é o homem que fez com que a nota de $1 tivesse impressa este selo? E nesse selo houvesse certos dados, certos símbolos que ele pediu para colocar. É a nossa resposta de hoje. Então, vamos com essa leitura. É exatamente a pergunta que está aqui. Quem é o homem por trás do grande selo dos Estados Unidos? Tiramos esse artigo de M.S. King. Vamos apresentar o autor. M.S. King é jornalista, investigativo particular e pesquisador nascido morando na cidade de Nova York, formado em 1987 pela Rutgers University. Os 30 anos de King em marketing e publicidade equipou-o com uma perspectiva única para compreender como a opinião pública é, de fato, fabricada científica e artificialmente. A empresa Madison Ave, deve ser Avenue, a abreviatura, o nome da empresa que ele deu para dele foi Madison Avenue. Tornou M.S. King, onde ele fazia os trabalhos dele, dos detectores mais capazes de coisas que não batem certo do mundo. Então ele é capaz de perceber, como eu, quando uma coisa não está certa. Ou seja, há algo esquisito na história, algo torto. Temos essa identificação, por isso que eu gosto dele. Por isso que eu estou tirando material daqui. Diz King, com o desdém irreverente pela sabedoria convencional, ou seja, a cultura livresca, literatice, e uma incrível capacidade de descobrir e entrelaçar dados importantes. Eu falo ligar os pontos. Aqui o biógrafo, o apresentador, disse entrelaçar.
Para mim, eu ligo os pontos, eu consigo ligar os pontinhos. E ele então diz, a frase clássica dele é a seguinte: se Sherlock Holmes, que era Conan Doyle, o ator que fazia, com Watson, né, meu caro Watson, se Sherlock Holmes fosse um personagem real, histórico, eu seria a sua reencarnação. Não suponho que ele cresça na reencarnação, tá bom? Essa maneira de dizer seria a repetição dele. Sherlock Holmes ficou famoso no filme deles por resolver casos impossíveis de serem, vamos dizer assim, analisados e, detectados pela polícia dos Estados Unidos. Então, aqui está a capa do livro dele. Vou mostrar para vocês. São 2 volumes. Aqui nós temos uma figura monstruosa de um ciclope que está escrito Planet Rothschild. Pronto. Então ele vai dar em 2 volumes, o 1 e o 2, a biografia dos Rothschild, dizendo que o nosso planeta não devia chamar planeta Terra, ou de brincadeira planeta Água, e sim planeta Rothschild. Já sabemos por quê, mas vamos deixar que ele diga. A história proibida da nova ordem mundial. Aqui cobre o período, o volume 1º, de 1763 a 1939. Veja, ele está com a bola do mundo na mão e sangue escorrendo dos seus dedos. É impressionante. É um ciclope horrível, todo preto, com a bola da Terra na mão, nosso planeta, e o sangue do crime escorrendo pelos dedos da mão dele. Então, e a assinatura dele? Quer dizer, a assinatura não. Os 2 dígitos, os 2 dígitos são abreviatura e o sobrenome que ele usa. Sugestivo, né? Bem sugestivo, olha só. Com sangue nas mãos, muito sangue mesmo, ele governa o nosso planeta. Bom, comecemos agora. Ele dá inicialmente uma cronologia. Um personagem que foi muito importante entre 1781 a 1784. 1784 é o ano da publicação das novas Constituições de Anderson. Curioso, né? As coincidências não são meras coincidências. São decidentes. Nesse período, portanto, são 3 anos, 781 a 784, um emprestador de dinheiro judaico, portanto sionista, porque os donos, os banqueiros, todos são sionistas, é o principal financiador da guerra revolucionária americana. Aquele homenzinho com a mãozinha assim. É um banqueiro sionista judeu, portanto, judeu. Nem sou sionista, é judeu, mas os chefes são. E financiou a guerra da independência dos Estados Unidos. Ele é o cara, né? Então, os Estados Unidos é independente graças a ele, porque ele vai governar. Não ele, propriamente, mas ele vai dizer, meu povo. Meu povo. Então, já está aqui, já adiantei, portanto, já fiz um spoiler. Aqui nós temos ele, num selo, 10 centavos. O governo americano mandou imprimir esse selo de 10 centavos para os contribuidores espontâneos, a fim de que financiassem a guerra de independência. Aqui está, contributors to the cause.
US 10 cents. Então, comprava-se esse selo e você estava contribuindo para financiar o exército que iria ser chefiado por George Washington e, assim, a causa, ele fala aqui, contribuidores para a causa, comprem esse selo e contribuam para a causa. 10 centavos de cada cidadão americano, e quantas vezes ele mandava sua correspondência, isso aqui era para pegar na carta. Então, assim, foi um dos expedientes que o governo americano usou para recolher dinheiro. E aqui está o personagem que ainda não temos o nome, mas vamos ter logo logo. Mas como eu gosto de mostrar o nome embaixo, tá? O nome é estranho. Haim Salomon. Então o nome é Salomão, né? O meu nome é Haim, então nós temos aqui o nome dele, Haim Salomon, a estrela de 6 pontas, que é o símbolo do sionismo, não do judaísmo, tá? O judaísmo é a menorá, o caçado de 7 braços. E aqui embaixo é Financial Hero, ou seja, o herói. Então não foi só esse selo, teve mais alguma coisa, né? Porque esse selo era o povo que comprava. Ele mandou imprimir, custeou, tá? Então já por aí a contribuição dele foi grande. E o povo comprava. Haim Salomon. Salomon é nitidamente, né, como o Bispo Macedo botou o nome do templo dele do Brás, o Templo de Salomão, o que torna ele estranhamente cristão. Nenhum cristão colocaria no seu templo o nome de Templo de Salomão, pelo menos se colocasse, já está dizendo que as suas preferências são judaicas. Ele é conhecidíssimo. É um banqueiro judaico muito conhecido. Então, é ele o homem que está por trás do grande selo. Muito bem. Então, nós temos ali o Haim Salomon, o hexagrama e a frase herói financeiro. Em 1782, o misterioso grande selo foi criado. Por quem? Por um artista. Vamos lá, mas esperemos, vai ser dito. Os pais fundadores da América apresentam o mesmo desejo do sistema da nova ordem mundial Illuminati. Vou repetir, tá? Os pais fundadores da América, dos Estados Unidos da América, apresentam o mesmo desejo do sistema da nova ordem Illuminati mundial. Por quê? Porque eles eram Illuminati. Sabiam que elementos da nova ordem mundial ajudaram a Revolução Francesa. Ou seja, os Estados Unidos mandou gente para lá, prisioneiros, viu? Tudo bandido, tudo canalha, né? Eram pessoas que tinham matado, estuprado, e vamos ler isso quando nós chegarmos à tomada da Bastilha. São pessoas que você olhava e tinha medo, se arrepiava só de olhar para a cara delas. Tiraram dos cárceres da masmorra e mandaram para a França, para fazer a revolução, para tomar a Bastilha. Então não foi o povo francês que tomou a Bastilha. Foram os prisioneiros das masmorras, os piores elementos que os Estados Unidos mandou para ser bucha de canhão, ou seja, já que são condenados à prisão perpétua, alguns talvez à forca, então vão morrer lutando pelos revolucionários para conseguir a república, a res pública. O propósito era enfraquecer posteriormente o Império Britânico. A Inglaterra mandava no mundo, né? Então,
Agora, a ideia era, os Estados Unidos é a colônia da Inglaterra. Então, se ele ficasse independente, então deixaria de contribuir com taxas, impostos e mais quaisquer coisas que o governo britânico quisesse. Então, isso diminuiria a fatia do poder do governo inglês. Então, o governo inglês, então, representava inicialmente aqui um perigo para os Illuminati americanos. Mas é lá na Inglaterra que está hoje meu amigo Neto. Na época, não era. Então, depois de enfraquecido o Império Britânico, que não tinha feito a nova ordem mundial, assumiriam o controle da nova nação americana. Então, esse era o plano que você lendo, né, a Carta Constitutiva dos pais fundadores é uma coisa linda. Começa dizendo que todo homem é igual perante a lei. Me deixa rir, minha gente, me deixa rir. Porque eles vão dar leis especiais aos Illuminati sionistas. Olha, uma coisa é o papel, preciosíssimo. Você pode comprar, né? Você vai visitar lá a Casa da Moeda, tem museu perto e então lá tem cópias. No filme de Dan Brown, mostra que o professor Langdon compra uma cópia. Mas que ele roubou o original. As misérias para isso. O filme é muito gostoso de ver. Então, George Washington certamente era um globalista. Ou seja, a Inglaterra não era. Apenas dominava o mundo, mas não tinha essa sutileza, né, da NWO, New World Order. Mas eles pretendiam, os globalistas americanos, pretendiam criar uma nova ordem mundial, com as características que nós conhecemos e que agora já não são mais. Era maçom, foi através das rodas secretas maçônicas que os conspiradores Illuminati agiram, porque as Constituições de Anderson, 1783, não tem nada de nova ordem mundial, mas a de 1784 tem. Então, sabendo disso, eles vão, então, se tornar Illuminati. Lembremos um parágrafo do capítulo 8. Não fui eu, foi Myron Fagan quem fez. Foi candidato à vice-presidência dos Estados Unidos da América, produtor da Broadway, espetáculo da Broadway. A Broadway é onde é a Calçada da Fama. Portanto, espetáculos que são shows. Então, está dito assim: um ano após a proibição na Baviera, em 1785, um ano depois que eles ajudaram a fazer a nova Constituição, a loja colombiana, a Columbia Pictures, né? Columbia, a loja é colombiana. Colomba quer dizer pomba em assírio, Columba. E era o título da rainha Semiramis, da Mesopotâmia, portanto, da Babilônia. Então, eles querem voltar ao Império Caldeu. Seria isso. É o que o tio Zibi vai dizer no que eu já li para vocês. Se não li, lerei. Então, o nome era Loja Colombiana da Ordem dos Illuminati. Columbia Pictures. Columbia Pictures é uma empresa cinematográfica de Hollywood. Hollywood é de Carlitos, que é Charles Chaplin, que é judeu-sionista, e foi quem comprou a máquina cinematográfica e criou Hollywood. Então, Columba, em assírio, é o nome de Semiramis.
rainha da Caldeia. Foi estabelecida em Nova York, portanto, pelo governo DeWitt Clinton Roosevelt e tinha Horace Greeley, que era o dono do maior jornal de circulação dos Estados Unidos, e o próprio Thomas Jefferson. Aqui o Myron Fagan não tinha descoberto que George Washington, Adams e outros. Desta loja derivou a Ordem dos Illuminati dos Estados Unidos. Primeiro, ligada ao Império Caldeu, através da Columba. Então, o Império Caldeu foi um dos maiores da antiguidade. Então, essa nova ordem mundial foi fundada, foi criada, tendo como modelo o Império Caldeu, com a capital em Babilônia, e o principal rei Nabucodonosor. Desta ordem, então, derivou a chamada, no século XX, Grande Loja Rockefeller, porque os Illuminati começaram a ser vistos como criminosos, como pessoas perigosas. Aí então tiraram o nome Illuminati. Mas George Washington, Thomas Jefferson e Adams são os três fundadores, estão esculpidos lá na rocha, são todos seis Illuminati. Durante a concepção do grande selo, agora vamos saber quem foi. Washington perguntou que compensação Haym Salomon queria em troca das suas contribuições financeiras para a Revolução. Ele emprestou bilhões. Além do selinho, que ele imprimiu para vender ao povo federal as cartas, ele emprestou ao Estado americano bilhões. Ele respondeu: para mim, nenhuma compensação, mas para o meu povo. Como resultado, as 13 estrelas, 13, eu digo 13 e a prótese parece 3, mas são 13, 12 mais 1. Então, curiosamente, a mesma coisa que Jesus e os 12 apóstolos. Então, obedecendo assim ao pedido de Haym Salomon, que era uma ordem, porque o banco dele, na época, fazia parte de um conglomerado de bancos judeus sionistas, mas nos Estados Unidos era mais poderoso. E ele pede para colocar, então, as 13 estrelas. As estrelas não são, a ideia não é deles, dele. As 13 estrelas são sugeridas por Adams, Jefferson e Washington. Estrelas que brilham. Estrelas, você sabe que são sóis. Eles sabiam disso. Representam as colônias. Cada colônia tem um sol. E foram dispostos na forma da estrela de Salomão, o hexagrama. Vimos lá no Haym Salomon, o hexagrama. Lembram o nome dele, o hexagrama e depois herói financeiro. Então, por isso, George Washington, então, na época, era quem estava no comando, ele faz as 3 estrelas em forma de hexagrama. Nós vamos mostrar aqui claramente. Não tão claramente assim. Eu tenho um livro de literatura, minha gente, que eu estudei na Faculdade Católica de Petrópolis, capa preta, e lá descreve que houve uma reunião secreta não, discreta, entre 15 banqueiros judeus sionistas e os fundadores, Washington, Jefferson e Adams. O texto do livro diz, infelizmente, está com a Silene, em Petrópolis, uma colega minha que não tinha
dinheiro para comprar o livro. Eu emprestei ela uma vez e o pai dela adoeceu, ela não voltou mais à faculdade. Então, esse grupelho Illuminati, de 15 pessoas, então está reunido na sala especial com os futuros presidentes. Todos três foram presidentes dos Estados Unidos, todos três são Illuminati. Eles prometem aos seus patrões, leis especiais, privilégios, como nós temos aqui, né? O governo não é, a princípio, nada demais. As igrejas têm privilégios, não pagam taxas e impostos, não importa se seja católica, protestante ou de outro terreiro, não pagam impostos. Então, aqui agora, essas leis especiais vão ser muito mais do que especiais. Estranhamente, vamos dizer assim, protecionistas. Não seria melhor chamar de leis protecionistas do que leis especiais. Aos seus patrões. Patrono é patrão. Caso eles empenhassem seu dinheiro e seu esforço para erguer ao máximo a nova nação americana, que vai chegar ao topo, vai ser a primeira do mundo. Não só vai se tornar independente da Inglaterra, mas vai superá-la e será, já foi, o centro do mundo, o polo central do mundo, né, com a OTAN e com a Liga das Nações, que é a ONU, se pusesse a NU, o que é a ONU, vocês veriam que ela era a Liga das Nações, que foi criada simplesmente pelos Rothschild, com a ideia de reunir assim os países, governá-los mais facilmente. Em assembleia, então não teria que ter o trabalho de governar cada presidente, como está sendo o caso atualmente. Então, ela só convocá-los, e naquele salão belíssimo, né, onde o governo brasileiro, né, manda ou vai pessoalmente, e abre a sessão anual, por ter reconhecido oficialmente, por primeiro, o Estado sionista de Israel. Nós, brasileiros, fomos os primeiros a reconhecer. Se eu estivesse lá, eu diria não. É esse o motivo pelo qual a pirâmide Illuminati traz a legenda de Weishaupt. Então, os desenhistas da cédula de $1 fizeram 2 símbolos maçônicos Illuminati. O mais famoso é a pirâmide, com o olho que tudo vê. Pouca gente conhece o grande selo. Então, vamos mostrar a pirâmide Illuminati. É uma pirâmide quebrada, não tem uma parte, e em cima tem um triângulo delta, né, com o olho que tudo vê, que é um símbolo católico. É o símbolo da Trindade, Santíssima Trindade. Então, a maçonaria copiou muita coisa da Igreja Católica, mas aí também a Igreja Católica copiou muita coisa de muitos povos, porque ambas as instituições são internacionalistas, ou seja, são universais. Então, os maçons são católicos também, no sentido de católicos universal. Mas se eu chamar um maçom de católico, ele vai dizer, não, eu não tenho religião, minha religião é a maçonaria. Mas aqui está usando católico na etimologia, pela etimologia da palavra. Então, a pirâmide traz a legenda Novus Ordo Seclorum. Em latim é Nova Ordem Mundial, 1782. 1789, Revolução Francesa. 1782 vai ser desenhada a nota de $1, pertinho, né? Tem tudo a ver. E os Estados Unidos vai se tornar uma república, em vez de uma colônia. Como nós também nos tornamos uma república, vergonhosamente. Eu vou contar para vocês como foi. Aqui nós temos o detalhe.
Vou mostrar para vocês o detalhe. Então tem duas coisas interessantes. Então aqui está a pirâmide famosa Anuit Septis. Aqui embaixo eu vou dizer o que é. Agora está aqui, ó. Aqui, ó. Novus Ordo Seclorum. Tiraram o O. Mas é o Seculorum. Talvez não tiraram porque pensaram que nós brasileiros não seríamos muito ligados a eles. E o CU, em português, dá uma palavra, uma sílaba que dá uma palavra que não é muito a favor da moral. Então, seculorum. Né? Então, já estava aqui a intenção de criar uma nova ordem mundial. Está aqui no selo. Não tinham ainda esse poder. Mas passou a ser o símbolo iluminado por excelência. E, sim, não é sem razão. Não é sem motivo. Agora, temos aqui em cima. Então, aqui tem degraus, viu, gente? Aqui tem degraus. Ou seja, aqui é o Deus e o de revolver e o seu representante na Terra, que diz que Javé não faz nada sem consultar ele. E aqui nós temos a cada camada dessas equivale a camada social. O povo fica nas últimas camadas, na base, sustentando, suportando. Então, mostrar de pertinho. Ó. Novus Ordo Seculorum, em latim, a nova ordem do século. Mas sécula, em latim, é o mundo. Per omnia secula seculorum, amém. Por todas as gerações das gerações. Mas temos em cima uma outra frase em latim. Esta é muito interessante. É mais interessante do que Novus Ordo Seculorum. Vamos mostrar em detalhe. Porque se refere ao patrocínio dos banqueiros judeus, sionistas. A palavra é Anuit Septis. Significa, traduzido literalmente, ele nos disse sim com a cabeça. Anuit, anuir. E septis, né, vem de caput e é cabeça. E geralmente se traduz ele nos olhou com bondade. Mas em uma forma curta e literal, ele anuiu com a cabeça. Anuit septis. Vou mostrar aqui embaixo o detalhe. Vou mostrar embaixo o detalhe. Olha. O detalhe está aqui. Anuit é do verbo anuir, em latim, que quer dizer sim. E septis, né, tem a ver com caput, cabeça. Então, disse sim com a cabeça. Ele balançou a cabeça dizendo sim, 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 sim. Vamos fazer vocês a maior potência mundial. Então, veja, aqui está todo o mistério da nota de $1. Ele nos olhou com bondade. Alguns colocam eles, porque na verdade é um grupo, né, de banqueiros sionistas. Aqui dá mais claras as camadas. E aqui está a nota por inteiro. Eu a tenho, mas não mostraria agora, porque vocês têm aqui ela. Então aqui nós temos dois símbolos. Ó. Aqui nós temos a pirâmide, com tudo aquilo que nós analisamos em cima, e aqui nós temos o grande selo, que é pouquíssimo conhecido. Isso todo mundo conhece, isto não. Mas é aqui que Haim Salomon vai pedir para fazer um símbolo que represente o povo dele, o hexagrama. Principalmente o brasão dos Rothschild. Então, nós vamos mostrar em detalhes. Né? Vou mostrar em detalhes o grande selo americano. Aqui é a cédula de $1, o reverso. Né? Aqui está o herói.
duas estátuas. Aqui ele está representado em duas estátuas. Ele está no centro e o povo americano aqui prestando honras a ele. Aqui ele está num trono. Esse trono é mais poderoso do que o do presidente dos Estados Unidos da América, que não é um trono, ele não é rei. Acontece que esse que senta nesse trono é rei. Per me reges regnat, reges. Por mim reinam os reis. É uma frase bíblica. Então, ele reina, ele impera, até hoje. Quem diria, né? O país mais democrático do mundo é regido por um rei. E o presidente é um fantoche. Mas não é só ele. Então, uma dessas estátuas está em Chicago, se chama em Chicago we call Chicago, dizia um parceiro americano quando eu estava na Bahia. A outra está em Los Angeles, famosa por ser a cidade do cinema e dos jogos, da jogatina. Tudo isso para honrar o judeu sionista, banqueiro, representante de um conglomerado, portanto, a fortuna pessoal dele era de 9 bilhões, mais pessoal. Juntando o conglomerado, dava muito mais dinheiro. Ele pegou um desses bilhões e emprestou ao governo americano. Bom, vocês acham que tem judeu sionista sobrando nessa história, não tem? Voltando ao grande seio dos Estados Unidos, em 1782, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, outro Illuminati, e John Adams haviam proposto ideias para o projeto, mas foi Charles Thomson, secretário do Congresso, quem idealizou a pirâmide e o olho da Providência, entre outros elementos do selo, em colaboração com um jovem advogado e artista chamado William Barton. O desenhista mesmo foi um advogado que era artista, desenhista, chamado William Barton, depois de várias sugestões. Então, minha gente, terminamos aqui. Não mostramos o detalhe, não está nesse projeto, mas vamos mostrar depois. A estrela de 6 pontas, né, na nota de $1. Então, está aqui. Nós estamos aqui mostrando as pessoas que estão implicadas. Eu acho que em outro capítulo está mostrando. Então, minha gente, são 3 estrelinhas dispostas de tal maneira, nós vamos mostrar depois para vocês no próximo. Capítulo, vou mostrar para vocês, bem grande, como esse aqui, né? O símbolo do judeu, que não tem nada, nossos reducionistas, tá? Porque o símbolo do judeu sefaradita é a menorá, o caçal de 7 braços. Então, assim nós terminamos, mostrando a vocês com provas irrefutáveis. Isso aqui é tudo documentação, minha gente. Tudo isso está documentado. Se você disser isso ao secretário do governo, ele não vai poder dizer não. É mais pura verdade. Então, deixemos os detalhes da nota de $1 para o próximo capítulo. Este se chama Os Illuminati Governam os Estados Unidos. Então, boa visualização. Espero que estejam gostando da série. E ademã que eu vou em frente, porque atrás vem gente.